Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui no videocast Comunicas pelo Mundo, em um projeto que a gente está realizando aqui na Universidade de Taubaté, em que entrevistaremos ex-alunos da universidade que estão aí pelo mundo afora. Eu sou a Rafaela Bittencourt, estudante do segundo semestre de jornalismo, e ao meu lado estão duas meninas que também irão participar desse nosso bate-papo. Ao meu lado estão Isabela Bilar. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isa, do segundo semestre de jornalismo. Eu tô com uma baita expectativa para essa entrevista de hoje com a nossa querida Gisele. E também estamos com a nossa outra estudante de jornalismo, Aline Costa. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Aline, também estou no segundo semestre de jornalismo. Bom, gente, a nossa entrevistada do dia é a Gisele Rodrigues, ex-estudante aqui da universidade. E, bom, oi Gisele, tudo bem com você? A gente gostaria que você falasse um pouquinho sobre sua trajetória, se apresentasse aí para o pessoal e também falasse da onde você está falando com a gente. Oi, pessoal, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, me sinto honradíssima. Sou uma cria da Unital, uma cria da comunicação social. Me formei em 2009, ou seja, faz bastante tempo. Eu sou natural de Pindamonhangaba, então eu sou também dessa região do Vale do Paraíba, quanto eu amo demais. Comecei toda a minha trajetória aí pelos estúdios da comunicação social e hoje eu desbravo pelo mundo. Atualmente eu estou em Barcelona, na Espanha, onde eu continuo trabalhando como jornalista e continuo contribuindo com muita informação aí para o Brasil. Que legal. A gente vai começar perguntando para você, Gisele, como foi a sua trajetória para entender que você queria fazer jornalismo? Eu acho que essa pergunta é muito interessante, porque muitas pessoas acreditam que falam assim, eu já desde criança queria ser médico, desde criança já queria ser jornalista. Eu desde criança não queria ser jornalista, eu nunca imaginei sendo jornalista, mas sempre gostava desse ambiente meio televisão, teatro, essa questão de artistas, eu gostava desse meio, então já era algo que eu gostava bastante. E, recentemente, uma tia minha me disse, você lembra do radiozinho com microfone que você andava pela família entrevistando as pessoas? Falei, olha, eu lembro desse radinho, que era tipo um gravador. Não sei se vocês acreditam que vocês não sejam dessa época, mas a gente existia. Era um gravadorzinho portátil, assim, colorido, que vinha com microfone, e ela dizia que eu, aos domingos, quando a gente tinha reunião familiar, eu entrevistava a minha família. Então, desde aí, eu já era uma ótima comunicadora, né? Já desde criança falava bastante. Então, eu fui seguindo esses passos, assim, mais voltado para a comunicação, mas não sabendo direito a que vocação eu queria seguir. Eu decidi mesmo o jornalismo, foi durante o tempo que eu estudei no cursinho, já depois do ensino médio, que eu tinha que decidir no vestibular o que fazer, não tinha outra saída. Cheguei a prestar vestibular para dança, porque eu fui bailarina formada, dava aula de dança, inclusive dava aula de dança para pagar a universidade, e também prestei para história. Então eram assuntos que eu gostava muito, mas eu não sabia diferenciar o que eu gostava, o que era hobby, o que poderia ser profissão. Então, durante esse tempo, eu acabei descobrindo o jornalismo, até por meio de uma... Hoje, ela não está mais, né, na televisão, mas a Michele Sampaio, que foi uma repórter muito importante do Vale do Paraíba, ela tinha feito uma palestra, um ciclo de palestras que eu tinha assistido na minha cidade, sobre como que era ser repórter de televisão. E ali, quando eu vi ela, eu falei, olha, eu acho que é isso que eu quero para minha vida. Eu gosto de aparecer, eu gosto de televisão, gosto de me comunicar. Eu sou muito curiosa. Tem uma história um pouco tenebrosa, que eu gostava muito de ver acidente. Então, quando tinha acidente perto da minha casa, ou por onde eu passava, eu fazia meu pai parar o carro para eu tirar foto. Então, era um hobby meio estranho, né? Mas eu tinha esse lance de curiosidade, de saber o que estava acontecendo, de ali perguntar, tal. E aí foi aí que realmente, quando eu entrei na universidade, eu vi que era aquilo que eu queria fazer, mas sem saber mais ou menos qual a direção para onde ir dentro da área de jornalismo,
porque é uma área muito ampla, mas eu sabia que comunicação estava na minha veia, e comunicação é uma coisa que eu nunca vou largar. Eu posso poder deixar de trabalhar com jornalismo, mas eu nunca vou deixar de me comunicar. E aí eu acho que a curva do meu rio foi seguindo para eu trabalhar com televisão, e até hoje eu trabalho com isso, é a minha grande paixão, e eu fui, na verdade, fui trabalhando para vários veículos, fui trabalhando em várias funções, até hoje mudar um pouquinho do setor que eu trabalho, e estar muito feliz com uma das maiores realizações que eu tive nos últimos tempos, de ter meu programa na televisão, de poder trabalhar com o que eu amo, que hoje eu trabalho com turismo, mas que há muitos anos atrás, que na verdade não era algo que eu pensava em fazer. Então é muito interessante para onde a minha carreira foi seguindo e como é um ciclo, né? O jornalismo, ele é um ciclo de mudanças, não só pelo lado pessoal nosso, mas também pelo lado profissional. A gente precisa estar sempre nessa situação mais cíclica, a gente precisa se transformar todo ao mesmo tempo, e eu acho que a transformação da comunicação, do jornalismo, faz com que a gente se reinvente e também que a gente crie novas habilidades a partir do que a gente já tem de conhecimento. Claro. Eu achei engraçado você ter citado essa questão do acidente de curiosidade, porque nós, como estudantes, depois que a gente começa a aprofundar mais nisso, a gente também criou esse faro jornalístico. A questão de que, nossa, tá acontecendo uma coisa, vou parar, vou tirar a foto, vou descobrir mais sobre isso. A gente tá descobrindo na universidade. E puxando um pouquinho mais para isso, da Unital, a gente queria que você contasse um pouco o que você sente falta, como foi essa trajetória na universidade, qual disciplina você tinha mais vontade, assim, gostava mais. Olha, eu acho que assim, a universidade ela foi muito importante para mim, mas eu acredito que os professores foram importantes mais do que as matérias. A matéria é a base de tudo para a gente ser jornalista. Foi aí que aprendi que ter uma agenda de contatos, isso é a coisa mais importante para um jornalista, até hoje, tá? Até hoje. Eu acabo de chegar de uma cobertura de uma feira aqui e eu preciso colocar tudo no Excel, que hoje a gente não tem tantos bloquinhos, mas eu levo sempre o meu bloquinho, mas ainda lembro os professores falando, a agenda do jornalista é fundamental para qualquer parte da sua vida profissional. E é verdade, hoje eu trabalho com veículos de comunicação que eu já trabalhei há anos atrás, então, se eu não tivesse o contato deles, claro que hoje a internet ajuda muito, mas se eu não tivesse o contato próximo, telefone, e-mail, eu não poderia ter a oportunidade de vender, sugerir matérias hoje para eles, né? Hoje eu preciso deles e eles precisam de mim. Então é muito interessante isso que eu aprendi isso com os conhecedores, que são os professores. Eu acho que assim, o conhecimento é muito importante dentro da universidade, mas eu acho que a experiência prática ela é muito mais importante. Então acho que as aulas práticas para mim eram muito mais importantes do que as teóricas. Então fazia com que eu gostasse muito mais das aulas de televisão e de rádio. Eram as que eu gostava mais, as outras eu não gostava, não. eu gostava, mas porque eu não tinha muita paciência, eu sou uma pessoa muito impulsiva, muito impaciente. Então, eu prefiro um microfone, eu preciso de um microfone, eu preciso falar, eu preciso improvisar, eu preciso colocar minhas ideias em práticas. Então, eu só fazia isso nas aulas do professor Galvão e nas aulas do professor Maurílio. É onde eu sentava ali na frente do microfone como vocês, mandava improviso, dava errado, começava de novo, e aí eu fui me corrigindo aos poucos, e aí eu fui vendo que eu poderia errar mais, né? E aí eu fui começando a criar também o meu portfólio, e é muito importante, porque a gente pode aproveitar as aulas práticas para criar o nosso próprio portfólio, para nos vender, para depois conquistar uma vaga profissional. Então, utilize esse espaço como um portfólio, já que vocês ainda estão na fase inicial da carreira. Então, por exemplo, as aulas de televisão, a gente tinha um material gravado. Eu pegava o vídeo gravado e levava até as emissoras. Não deu certo? Não deu certo. Mas era um material que eu levava para poder concorrer a uma vaga profissional, a um currículo. Então, eu acho que essa era a parte que eu mais gostava e que eu mais sinto falta. É muito interessante como a curva do rio ela vai para, às vezes, lugar que você não sabe. Eu nunca me imaginava ser professora, nunca tive paciência para querer dar aula, para ensinar. Então, eu via a paixão
nesses professores, né, que eu gostava mais, e que eu nunca me vi na função deles. Primeiro que eu sempre imaginei que meu ciclo era muito... Já entrei na faculdade sabendo que meu ciclo seria muito rápido no Vale do Paraíba, porque eu já sabia que a minha missão era muito maior do que eu... Não que eu menospreze a região, não é isso, mas eu sabia que meu degrau tinha que ser muito mais alto. Então, eu sabia que minha vida ia ser muito curta profissional na região, que eu ia aproveitar que eu tinha um currículo da universidade na mão para poder trabalhar na região, mas que eu queria alcançar muitos voos. Então, eu nunca imaginei, falei, nossa, não, nem me passa pela cabeça da aula, eu sou uma pessoa prática, sou uma pessoa de rua, eu sou repórter. E hoje, depois de tantos anos, hoje eu virei professora, eu comecei a ter essa paixão, inclusive numa das conversas com o professor Galvão, na minha última vez que a gente se encontrou, e eu falei para ele, eu tô apaixonada em ministrar aula, eu tô apaixonada em conversar com o aluno, tô apaixonada em algum aluno postar um stories e falar assim, eu tive uma aula excelente com a professora Gisele, eu nunca imaginei que essa gratidão de alguém ter aprendido algo comigo, eu podia levar isso para minha vida, e que anos depois eu fui encontrar uma aluna recentemente, por acaso, na Alemanha, e ela falou assim, nossa, a pessoa nem era formada em jornalismo e fez meu curso, e ela falou assim, não, foi uma das minhas melhores aulas que eu já tive. E eu falo assim, agora eu sei o verdadeiro sentido de dar aula. E hoje, também fui convidada por uma escola aqui de Barcelona para ministrar um mestrado, estou começando minha carreira acadêmica aqui fora, e eu penso muito em continuar minha carreira acadêmica, e aos poucos, continuando minha vida profissional como repórter, mas também focando na vida profissional acadêmica, porque uma hora a idade chega. Bom, isso é muito legal, né, saber essa parte, né, de ver esse outro lado, né, também. E, bom, eu queria te fazer uma outra pergunta em relação a esses sentimentos, assim, que a gente vive, né, nós estudantes, a gente vive uma montanha-russa, assim, quando chega, assim, na faculdade, uma montanha de emoções, assim, né, a gente sente uma série de preocupações, inseguranças, medos, é aquela loucura, assim, né? Sim. E, bom, eu queria te perguntar, durante esse período seu como universitária, você chegou a passar por isso? Assim, essas sensações e tudo mais? E se sim, como que o que te ajudou a passar por isso? Qual foi, sabe, uma dica, assim, a passar por isso que a gente está vivendo? Como eu disse, a minha personalidade é muito impulsiva, eu sou muito impulsiva, muito curiosa, quero fazer tudo ao mesmo tempo. Eu sou muito profissional multimídia mesmo, né? Eu sempre tive vontade de aprender coisas. Então, eu terminei a minha graduação com um documentário, então o Gercinho fez parte desse documentário, o Beto, que me ajudou a gravar esse documentário, e a gente sabia que a gente não tinha recursos para gravar esse documentário, mas era a minha paixão, porque eu sabia que era um portfólio para eu entrar em televisões maiores no Brasil. E eu fazia questão de editar meu próprio material. Eu fazia questão de gravar junto com o Beto. O Beto ia nas nossas gravações, mas boa parte dessas gravações eu gravava, eu entrevistava. Minha companheira também, a Alessandra, me ajudava muito. Então, eu sempre gostei de fazer de tudo um pouco. Nunca tive muito foco, né? Não é muito certo. Mas, então, eu acho que o que faz hoje eu ser vídeo repórter, que é a minha profissão, e ser contratada pelo SBT por isso, porque acaba sendo multiprofissional, porque você tem esse gosto de saber editar, saber que hora vai entrar o sobe-som, que hora entra o BG, o GC, que hora vai entrar o off, a passagem. Para eu compor também a minha reportagem como repórter, você precisa ter noção de edição. Você precisa saber que tipo de imagem falta, que tipo de imagem você precisa fazer. E eu já era assim desde o primeiro ano da faculdade. Eu sempre tive vontade de alcançar muitos voos muito rápidos e muito altos. E isso não é questão de ultrapassar passos que você não pode alcançar. Eu lembro que o Maurílio falava assim, Gi, calma, Gi, vai chegar a tua hora. Maurílio, o pessoal da Band não me quer, ninguém me dá emprego. Fui lá, até hoje eu lembro que era Simone Minoc, que hoje, acho que ela trabalha em assessoria de imprensa, já trabalhou pela Record, pela Vanguarda, e ela era chefe da Band naquela época. Ela e aquele apresentador hoje da Band,
Ai, meu Deus, não lembro o nome dele. Até hoje, quando eu encontrei ele em Taubaté, ele falou assim, ele sempre fala, perdi uma boa estagiária. Porque é isso que eu quero que as pessoas falem. Porque eu corri atrás. Desde o meu primeiro ano da faculdade, no meu segundo semestre, eu já estava correndo atrás de estágio. Eu nunca fui aquela pessoa que no último ano começou a trabalhar. Então, eu deixei de dar aula de balé para poder entrar no estágio, porque eu sabia que ia ser importante para mim. Então, eu sempre quis fazer de tudo, sabe? Então, só que eu sabia que eu tinha que ter paciência, que eu sabia que tinha que ter degraus para alcançar isso. Então, os professores me ajudavam muito, sabe? O Maurílio, como eu queria muito para a televisão, ele sempre me falava, Gisele, muita calma, vai trabalhar nessa televisão aí que você não vai gastar, você não vai ganhar, mas é uma forma de você começar. Eu posso te indicar em outra. Mas eu falei, não, mas eu quero trabalhar na Band, eu quero trabalhar na Globo, porque se eu não trabalhar na Globo ou na Band, ninguém vai me contratar em outro lugar. Então, eu era muito impaciente para as coisas acontecerem. E isso é bom, e isso também, às vezes, não é bom, porque você precisa entender que a vida é cheia de ciclos. Ciclos acontecem, passam, e não necessariamente você vai trabalhar com aquilo, e você precisa entender que, às vezes, você tem um problema financeiro, que você não pode ir por esse lado, você precisa ir para o outro lado, mas é um tempo, e aquilo vai passar, e você vai voltar para a curva do rio, você vai conseguir realizar o que você quer. Então, eu não tenho segredo para isso, eu não tenho, desculpa, é uma pergunta muito complicada para eu solucionar, porque eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, muito, quero devorar, fazer tudo, quero estar em todos os lugares, quero trabalhar em todos os lugares, fazer tudo ao mesmo tempo. Então, eu acho que é bom também, né? Enfim. Sim. Mas eu acho que quando a gente está no começo da faculdade, a gente tem mais ainda, né? Porque a gente sabe o que vai fazer. Quando você está no terceiro ano, você já sabe mais ou menos as afinidades que você tem, quais as matérias na faculdade que você tem. Aí você tem uma relação maior com os professores. E eu vou te falar uma coisa. É muito importante o contato com esses professores, porque milhares de pessoas vão passar pelas salas de aula, mas poucos serão lembrados. E isso só faz pela conexão que você tem pelos professores e pela pessoa que você vai se tornar e o profissional que você vai se tornar. Você precisa se tornar também interessante para esses professores. Então, eu sempre me mostrei muito interessada nas matérias que eu queria, né? Então, eu acho que fez que eu estou aí conversando com vocês e passando um pouquinho da minha experiência, né? Pouco de vida. É bem legal que você citou a questão que a gente está no comecinho da faculdade, fica aquele ânimo, né? Porque a gente olha lá, jornalismo, mas a gente realmente descobre o que é o jornalismo, as áreas que tem, depois de um tempo que a gente vai vendo e vai escolhendo, né? Falando, olha, eu me identifico mais. Por exemplo, a Rafa é de mais jornalismo esportivo. A Rafa fala de esporte, a gente lembra da Rafa. Que ela já tá na área que ela gosta. Mas é bem legal essa questão também de correr atrás, né? Você não criar experiência somente aqui dentro, mas buscar um estágio lá fora para adquirir essa coisa de sair um pouco da zona de conforto, né? Que é a faculdade. Que é a faculdade. Mas também com calma, que eu acredito que cada um tem o seu tempo, né? E não aquele negócio, vou fazer, senão não tenho tempo, já tô no segundo semestre. Não, né? A gente com calma, mas é muito importante aprender, né? Mais um pouco sempre, mas assim, com aquela calma, aquele negócio, calma aí. E eu vou falar, eu sempre recomeço do zero. Hoje eu estou me especializei em turismo, foi uma paixão que eu criei desde 2018, 2019, e poxa, eu nunca tive nenhum amigo da área de turismo, eu nunca tive nenhum jornalista da área de turismo que eu conhecia. Então, eu tive que começar do zero, gente. Então, eu comecei do 000. Eu tive que poder voltar a estudar, a fazer um mestrado, criar novas conexões, bater na porta de outras empresas, começar do zero, trabalhar de graça. Eu não falo de graça, né? Porque nunca é de graça. Trabalhar voluntariamente, bater na porta de revista e falar, olha só, eu quero trabalhar com isso, mas eu não tenho experiência nisso. Poxa, depois de quase 10 anos de profissão de jornalismo, eu fui começar a escrever matérias de turismo, sem ter tido matérias de turismo. Então, bati na porta de uma revista, que até hoje é a revista no qual eu escrevo, e ele falou, olha, eu não tenho vaga, mas se você quiser, faz uma sugestão aí de uma pauta. Fiz, ele gostou, ele falou, olha, se você quiser pode contribuir com a gente, freelancer e tal. Então, eu bati na porta como uma estagiária qualquer. Então, a gente recomeça do zero muitas vezes. O que a gente precisa é paciência, como eu disse, e humildade, sempre. Sim.
E o que você tem a dizer, o que você acha sobre as oportunidades que a gente tem aqui no Vale do Paraíba, né? Porque a gente está falando sobre começar com os passos pequenos para a gente chegar no nosso degrau maior, que é o nosso objetivo maior, mas a gente tem que começar com os passinhos pequenos, e aqui, o que a gente tem próximo da gente são as experiências aqui, que o Vale oferece pra gente, né? E o que você acha das experiências, das oportunidades que tem aqui no Vale do Paraíba? Eu acho que, assim, cada vez mais a nossa profissão vem crescendo e possibilitando novas áreas de trabalho. Você vê, hoje a gente pode trabalhar à distância. Hoje estamos conversando aqui à distância. A gente está fazendo uma reportagem aqui à distância, uma apresentação, um trabalho legal à distância. Então, assim, hoje você pode estar em qualquer lugar. A pandemia teve esse lado bom para o jornalista poder criar reportagens em qualquer lugar do mundo. Você não precisa, às vezes, estar necessariamente presencial. E a região do Vale do Paraíba, a gente precisa entender que ela é fortemente estratégica, não só na área de comunicação, como qualquer outra área. Então, a gente está exatamente estrategicamente entre o Polo Rio, São Paulo, Serra da Mantiqueira, Serra do Mar, e que a gente pode trabalhar com qualquer área de trabalho da área de comunicação. E hoje aumentou ainda mais as oportunidades. Então, a emissora onde eu trabalho hoje tem uma filial, na época não tinha, que é a TV Tahiti. Então, assim, hoje você quer trabalhar com rádio, tem CBN, tem a Rádio Nova Dutra, tem as rádios aí tradicionais de Taubaté, de São José dos Campos. Você quer trabalhar com veículos de comunicação, assessoria de imprensa, esporte. Então, assim, eu acho que por isso que eu precisei de um pouco de paciência também, porque eu sabia que eu poderia crescer no Vale do Paraíba. E eu precisava um pouquinho de humildade para pensar, poxa, para chegar até lá em São Paulo, preciso de humildade, preciso aprender para chegar até lá, né? Então, e a gente está próximo de São Paulo, né? Então, a gente tem possibilidade de crescer de uma forma muito rápida. E o que vale a pena falar são conexões. Então, algumas palavras eu vou falar aqui no meio do caminho são muito importantes. Paciência, humildade, conexões. Conexões são o quê? É você ter contatos, né? Eu não vou mentir que toda a minha carreira foi feita a partir de contatos. Mas, óbvio, você precisa ter humildade, você precisa ter talento, você precisa saber fazer. Mas eu conquistei o meu lugar a partir da minha rede de contatos. E até hoje, minha rede de contatos. Porque hoje eu tive fazer parte de um programa de viagens no SBT. Porque desde quando eu entrei no SBT, desde 2012, eu já me mostrava muito uma pessoa perspicaz, uma pessoa proativa para os chefes. Eu fui pupila do Carlos Nascimento. Então, assim, o Carlos Nascimento me adotou e foi ele que me colocou ali no SBT. Então, um dos maiores e consagrados jornalistas de televisão me apadrinhou na televisão. Por quê? Porque eu me mostrei ativa. Ele não conhecia a Gisele de Pindamonhangaba, mas eu cheguei mostrando meu espaço. E daí as minhas portas foram abrindo, os chefes falaram, se o Carlos Nascimento adotou essa menina, porque essa menina é boa. Então, eu fui cada vez mais ficando na televisão, fui aumentando de cargo, fui melhorando ali, e até hoje, a minha vida é feita de conexões. Então, você tem que estar a todo momento ali, com o caderninho na mão. Quem é fulana? Qual é o e-mail dela? Qual é o telefone dela? Bate na porta dela daqui a uns anos, tá? Então, assim, você tem que sempre mostrar ativo. A pessoa que hoje fechou uma porta para você, ela pode ser a pessoa que vai abrir a outra porta. Não fecha essa porta. Então, a gente estava falando de Band Esportes, nos bastidores, que eu passei por um processo seletivo no Band Esportes aqui em São Paulo. A pessoa que, na época, fechou as portas para mim, onde eu queria trabalhar, que é o Fábio Piperno, que é um dos maiores comunicadores e jornalistas esportivos do Brasil, fechou a porta para mim em 2008. Essa pessoa falou assim, não, eu não vou te escolher como estagiário, porque eu não te quero nesse momento, mas eu quero que você continue, você é uma pessoa muito ativa e tal. Hoje é um dos meus maiores amigos. Há 2 semanas atrás, no programa dele da Jovem Pan, ele estava fazendo uma saudação para mim, e vários amigos postaram para mim nas redes sociais, falando, olha só, o Fábio Piperno falou assim, da amiga jornalista de Pindamonhangaba, porque ele acredita em mim hoje. Mas naquela época, era uma porta que se fechou, mas hoje, os trabalhos que às vezes eu faço para o esporte na televisão, que eu já fiz para a ESPN, por exemplo, foi o Bruno Piperno que me indicou.
Então, uma indicação de uma pessoa que é referência no jornalismo esportivo hoje é porque ele sabe que eu mantive contato com ele desde a época que não era nada. E ele já era uma pessoa consagrada no meio esportivo na Band. E hoje ele é um dos maiores comentaristas de esporte que a gente tem da Band, hoje está na Jovem Pan. E até hoje ele me indica para trabalhos. Então, assim, será que vale a pena a pessoa que fechou uma porta, você fechar essa porta? Não. Você manter o contato com ela para que você possa crescer. E isso eu estou falando de Vale do Paraíba, porque você nunca sabe para onde você vai voltar. Você vê a pandemia, todo mundo voltou para a cidade onde mora. Imagina se você recebeu aquele não e você fez com que aquilo fechasse realmente a porta. Poxa, você vai voltar... Você não sabe quando a vida vai te colocar de volta na casa onde você já trabalhou, sabe? Sim. E eu tive que voltar a trabalhar no SBT, voltar a trabalhar em emissoras onde eu já tinha trabalhado há muitos anos, porque a pandemia fez com que a gente fizesse isso. E as minhas portas foram reabertas, porque eu tive a relação de contato, mantive contato com as pessoas, porque é muito importante. Uhum. Puxando um pouquinho para esse lado da pandemia que você estava falando, eu queria perguntar para você como é que foi essa questão. Chegou a pandemia do Covid-19, foi um baque, né, para todos nós. A gente teve que ficar em casa, foi uma coisa mais online. Essa questão de conexão, como é que foi, né, a galera ali, videochamada e tudo mais, a questão de ficar mais em casa. Eu queria saber um pouquinho quais desafios você passou. Pandemia chegou, o que aconteceu com a sua carreira? Como foi que você lidou com isso? Eu acho muito importante, porque a gente hoje está no pós-pandemia, já nem se fala em pandemia, mas é legal voltar à tona essa pergunta, porque a gente é jornalista, a gente é ser humano, todo mundo passou por um processo muito difícil, seja a perda de um familiar, de um ente querido, de alguém próximo, mas também a gente perdeu muita oportunidade profissional, muitas pessoas terminaram, foram demitidas, pessoas tiveram problemas financeiros, e não é problema para ninguém a gente ter que falar sobre isso, né? Eu estava num momento da minha vida muito importante, eu tinha encerrado o meu mestrado em jornalismo de viagens, tinha publicado um livro em espanhol aqui sobre um destino, eu estava numa fase muito boa da minha vida. Eu estava como repórter correspondente do SBT, estava cobrindo os conflitos separatistas que estavam acontecendo aqui em dezembro e começo de janeiro, e eu estava em meio a um processo de renovação de visto quando eu resolvi ir para o Brasil, tirar umas férias, e aí a pandemia me pegou. Então, eu estava com todas as minhas coisas aqui. A única coisa que eu nunca abandono dentro da minha mochila é minha câmera, meu tripé, e, enfim, o bloquinho de notas você pode comprar em qualquer lugar, mas eu não deixo de levar em nenhum lugar que eu vou uma câmera, um microfone e meu tripé. Você nunca sabe onde você pode encontrar boas histórias. Então, eu coloquei uma mochila nas costas, fui para o Brasil de férias, só com o meu computador, literalmente, tá? Porque eu sabia que eu tinha outras coisas aí na minha casa, em Pinda e tal. Então, eu cheguei, a pandemia me pegou, não pude voltar para onde eu morava aqui, que eram todas as minhas coisas, e fiquei sem emprego, fiquei sem trabalho, tive que ficar muitos meses sem trabalho, até voltar a trabalhar para o SBT de uma forma presencial. Eu tive que me reinventar, mas foi muito importante, porque nesse meio eu criei um curso online, eu já tinha meu blog de viagens, comecei a fazer uma série de lives, comecei a me desenvolver no empreendedorismo online. Foi aí que eu descobri que a gente poderia ser mais ousado e criar produtos digitais. Foi quando eu comecei a criar esses produtos digitais. E aí eu comecei também a ver que eu poderia dar conta de não morar só num lugar, eu podia continuar em vários lugares e trabalhando para o Brasil. E aí foi aí que eu coloquei a mochila nas costas, depois de ter trabalhado um tempo no SBT, e resolvi explorar o Brasil, mais especificadamente a Bahia, resolvi ir para lá diretamente, para poder tirar um sabático meu e conseguir me reinventar. E foi ali que começou a minha trajetória como nômade digital, comecei a trabalhar como freela para alguns veículos de comunicação e trabalhar com turismo. E aí, dali, foi criando as conexões, fui atrás de conexões, fui trabalhando, fui ganhando dinheiro, e foi ali que eu comecei a trabalhar como jornalista de viagens realmente, e foi durante a pandemia que eu iniciei a minha vida acadêmica, bati na porta de uma das maiores universidades de jornalismo, tinha batido na porta da Unital, mas eu sei que era um projeto muito ousado e, naquele momento, um pouco inviável,
eu trazer um curso voltado para o turismo para jornalistas e estudantes, e ao menos o lugar onde eu mais pensava que não poderia acontecer, aconteceu, que foi a Faculdade Casper Libero me convidar para fazer parte de um curso deles que já existia há muitos anos, era um curso que eu já queria ter feito, que é um curso que eles têm de jornalismo de viagens, que antes era preferido pelo Daniel, que era um jornalista de viagens muito consagrado nesse meio, e eu pude passar pelo processo, ser aprovada e virar professora, e integrar, faz 2 anos, a área de acadêmicos da universidade, que é a referência de universidade em jornalismo do Brasil, e eu fiquei muito satisfeita, e isso foi graças ao momento da pandemia, não vou falar a pandemia, mas o momento da pandemia que fez com que a gente saísse da zona de conforto e irem para lugares que a gente, poxa, você precisa trabalhar, fazer alguma coisa. E como eu já tinha feito esse curso online, eu falei, cara, eu estou gostando de dar aula online, vamos bater na porta das universidades. Bati, deu certo, criei o meu curso, e até hoje faz 2 anos, já passaram mais de 150 alunos pelo meu curso, e é muito lindo, é muito gratificante isso que a pandemia me deixou. Muito legal. Bom, falando um pouquinho de você morar fora e tudo mais, conta um pouquinho dessa sua experiência de atuar internacionalmente. Olha, é uma questão muito... vamos dizer, que eu tinha muita paixão isso em acontecer desde a minha época da universidade, mas eu sabia que era muito difícil, porque eu lembro que na época que eu era estagiário, eu queria ser repórter de TV, os repórteres correspondentes, Fábio Turci, eram pessoas que já eram consagradas no jornalismo há muitos anos. Glória Maria, poxa, vamos falar aqui, acabei de esquecer o nome dela, que era minha referência, no jornalismo internacional, que é a repórter até hoje da Itália, esqueci o nome dela, da Globo, Silvia Scamparini. Isso. Silvia não, acho que é outro nome. Ilse Scamparini, isso, muito bom. Ela era minha referência de jornalismo internacional, mas eu sabia que eu já tinha olhado o currículo de todas as pessoas, elas já tinham passado por alguma afiliada da Globo ou de outra emissora, elas já tinham sido repórteres no Brasil a nível nacional, para depois você virar repórter correspondente. Então, você precisava de um grau. Você não podia simplesmente, poxa, vamos fazer um piloto ali, ser boa e virar, não. Então, para mim, na verdade, foi acontecendo, foi a ocasião que aconteceu. Primeiro foi em 2017, quando eu vim a primeira vez para Barcelona, estava tendo o atentado aqui e a votação da separação da Catalunha. Eu tinha recém saído da Record e comecei a trabalhar para a Record à distância, fazendo algumas entradas ao vivo para a Record. E depois disso, em 2019, quando eu tinha trabalhado até 2018 no SBT, e aí eu pedi demissão, e aí na época que eu pedi demissão, o diretor de jornalismo, a diretora de jornalismo, a Silene, ela me chamou no meu último dia, ela falou, olha, você está indo para onde mesmo? Eu falei, estou indo para Barcelona. Sério mesmo, você vai pedir demissão pela 3ª vez? Falei, vou. Já tinha trabalhado 3 passagens no SBT, 3 momentos da minha vida eu tinha trabalhado, sempre pedia demissão, ia para outra emissora ou fazer outra coisa. Eu falei, estou pedindo demissão para fazer meu mestrado em jornalismo em Barcelona. Ela falou, então a gente demitiu uma repórter lá, a gente está com um cinegrafista, você não quer fazer um piloto para a gente quando chegar lá? Eu falei, gente, é verdade isso que está acontecendo? Então, eu não bati na porta. Ela simplesmente foi uma ocasião que aconteceu, e claro, acabou dando certo, e aí eu comecei a fazer o piloto, deu certo, e comecei a fazer as matérias em fevereiro de 2019, e aí integrei essa parte de correspondentes internacionais dele, e até hoje eu estou, né? Então, só que em 2019 eu tinha um cinegrafista, só que veio a pandemia, esse cinegrafista voltou para o Brasil, eu voltei para a Espanha, e precisei ousar e poder fazer tudo sozinha, mas na época eu já era luxo ter cinegrafista, porque na época meu amigo Bruno
Marcelo Beckler, do esporte, ele falava assim, você é a nova repórter aqui do momento, tem até cinegrafista, a gente não tem cinegrafista, né? É o que Aquele a TV negócio, né? me Quem dá, pode, pode. porque o pessoal do esporte sempre foi muito mais se vira nos 30, né? Do jornal. E então eu comecei a trabalhar com Cinegra, mas aí depois da pandemia, quando eu voltei, eu comecei a trabalhar sozinha, porque o centro de custo começou a diminuir do SBT, de outras emissoras também. Então, em vez de pagar um cinegrafista e um repórter, você paga para o repórter, paga menos, e o repórter faz tudo, né? Então, acabei trabalhando com isso, mas sempre deixei as portas abertas. Então, trabalhei muitos anos para o Domingo Espetacular da TV Record, e até hoje eu trabalho para eles. Então, eu estava agora em Malta, fazendo uma reportagem para o Domingo Espetacular. Então, eu só não posso aparecer, mas eu continuo produzindo matérias para a Record. Então, assim, é o meu ganha-pão e eu amo o que eu faço. Não imaginei estar onde eu estou. Não imaginava o degrau que eu iria alcançar, e hoje eu estou prestes a realizar um dos trabalhos mais importantes da minha carreira, que é uma cobertura que vai acontecer nos próximos dias aqui. E estou muito tensa, porque é um assunto muito difícil para mim, mas eu acho que vai ser uma experiência muito incrível mesmo, né? Então, acho que isso, cada vez mais a profissão te dá um desafio diferente e você vai ter que conseguir fazer de uma forma única sozinha, né? E sempre se reinventando, né? Hoje todo mundo, você tem que fazer vídeo para TV, vídeo para internet, você tem que fazer stories, você tem que fazer Tem que fazer tudo. Bota o microfone ali, sem entrevista, faz a passagem ali, e a gente se vira nos 30, porque hoje, se você não souber fazer de tudo, você perde espaço. E a gente sabe que jornalismo é uma profissão que às vezes é muito desvalorizada, né? Porque a gente tem que fazer de tudo, e às vezes a remuneração é muito mais baixa do que a gente realmente é e a nossa experiência, né? Sim. A gente vale muito mais do que é o piso salarial da nossa profissão, infelizmente. Exatamente. E 20 minutos é muito pouco para você contar toda a sua trajetória, toda a sua história, todas as suas experiências, né? E a gente ficou aqui conversando e o tempo já passou. Então, a gente vai fazer só uma pergunta, assim, para encerrar mesmo esse momento, que a gente quer saber como você se sente sendo uma comunica pelo mundo. É uma pergunta fácil e difícil, né? É uma pergunta fácil porque eu tenho muito orgulho, os professores sabem muito bem disso, eu levo o nome da Unital para todos os cantos do mundo que eu possa. Eu sou cria da Unital, eu sou muito feliz em dizer que eu sou comunica, como vocês dizem, esse novo termo, porque eu tive professores muito bons, e eu acho que, assim, antes eu pensava muito que eu não ia ser uma boa profissional e fazer numa faculdade privada, perto da minha casa. A gente tem aquela coisa, nossa, a gente não valoriza o que a gente tem do nosso lado. E quando eu passei e comecei a fazer a faculdade, eu falei, se eu acho antes da faculdade que essa faculdade não é suficiente para mim, eu preciso ser suficiente para mim, né? Então eu preciso correr atrás. Então eu acredito que hoje o aluno, ele sempre precisou de ter uma base, e o conhecimento ele vem do professor, ele vem da expertise do professor. Isso tampouco importa qual professor seja, universidade pública ou privada, porque os nossos professores da Unital, eles têm mestrado, PhD em universidades internacionais, em universidades muito bem consagradas. A gente vê aí o Galvão com uma expertise em trabalhos internacionais, que eu pude acompanhar ele fazendo então, em Portugal, e podendo trazer isso para vocês, né? Então, eu sou orgulhosa, sou admiradora de todo o tempo que eu passei pela Unital, mas eu sou orgulhosa de mim, da carreira que eu criei, de tudo que eu fui atrás, porque eu sei que não foi a universidade que me fez, fui eu que fui atrás, fui eu que fiz toda essa experiência que eu criei para estar onde eu estou. Então, o que eu deixo de lição para vocês é: não acho que vocês estão no limite, vão sempre acima do limite, vão atrás, não sosseguem, saiam na frente. É triste e não triste também ao mesmo tempo, porque cada um tem
tem escolhas da vida, e como eu disse, a curva do Rio às vezes vai para uns caminhos que a gente nem imagina. Você vê onde eu estou hoje, trabalhando na área de turismo, tenho o meu programa de viagens no SBT, mas tenho amigos que deixaram a profissão. A maioria dos meus colegas que se formaram não são mais jornalistas, mas seguiram outra profissão, estão felizes, contentos. Então, não é fácil seguir na nossa profissão. A gente sabe que, por conta da desvalorização salarial, é um dos motivos que a gente faz mudar de profissão, mas eu acho que é isso. Vocês continuarem ativas, trabalharem, fazendo projetos, aproveitarem a estrutura que a Universidade de Taubaté tem diante de outras universidades do Vale do Paraíba, criarem seu portfólio, levarem isso, bater na porta de todo mundo para onde você gostaria de trabalhar. Se você quer ser jornalista esportiva, comece a fazer seu portfólio, vai atrás de alguém que já seja da área aí na região, comece a trabalhar, vai aos finais de semana nas partidas, comece a desenvolver sua interpretação, seu improviso no rádio, porque isso vai te fazer uma repórter melhor, porque a gente sabe que o improviso, o rádio, ele vai fazer a maior escola que você vai poder ter para a televisão e para o impresso também. Então, assim, hoje tenho amigos que hoje são comentaristas e são de Pindamonhangaba, então não importa a cidade de onde você é, desde que você saiba para onde você quer ir. Eu acho que é isso. Eu agradeço muito a participação. Eu acho que eu fiquei muito emocionada quando vocês fizeram um convite. Chega um convite assim do nada e fala, olha, me indicaram, porque a gente sabe que cada ano milhares de pessoas se formam na nossa área, aí na área de comunicação da Universidade de Taubaté, para a gente ser lembrado, né? De há 10 anos se formar é porque a gente ainda se faz muito importante, porque a gente poderia ser só mais um. E tem muitos mais um na área, e a gente ser lembrado por um professor é a coisa mais gratificante, não tem preço, não tem salário que pague, não. É de verdade mesmo, de carinho, não só pela entrevista, eu acho que pela indicação, acho que foi a coisa mais importante para mim nesse momento estar aqui com vocês. De falar assim, existe uma menina aí no mundo, aí, sassaricano, com o projeto de viagens dela, e fala com ela. Podia ter falado com milhares de outras pessoas profissionais que já passaram por aí. Ai, fico emocionada aqui. De verdade, eu fico emocionada, porque quando o nosso nome é citado, vocês não têm noção de como é importante. Da gente ter sido alguma marca para vocês, da gente estar aqui inspirando vocês, porque, na verdade, eu sou só mais uma colega de vocês. Eu não sou uma pessoa maior que vocês. Eu estou aqui para estar junto com vocês, para trocar experiência, para dizer, olha só, Rafa, não é assim que se fala. Rafa, fica mais à vontade. Rafa, e se você fizer isso? Essa experiência a gente troca com quem está no nosso meio, com quem a gente tem a humildade de trocar aprendizado e com quem a gente sabe que vai fazer importante na nossa trajetória. Então, em algum momento foi importante para alguém aí, para poder ter lembrado do meu nome e ter buscado meu nome, ter buscado meu contato e me fazer presente hoje num projeto muito importante, porque eu acho que o projeto inicial, quando a gente está no primeiro ano da faculdade, eu acho que ele é mais importante que o 4º ano, que é onde você começa a definir um pouco sobre a tua vontade e é onde você começa a aprender, porque no 4º ano você já acha que sabe tudo. Então, é onde a gente erra mais, né? Então, esse projeto de vocês é muito mais importante do que lá na frente, você tenha certeza disso. Legal. Sim. E é muito aprendizado nosso aqui, tudo isso é muito legal. E, bom, queria agradecer pela sua participação aqui. Foi muito importante essa conversa pra gente. A gente, com certeza, adorou e vai levar muito isso pra nossa vida. E, bom, a gente já tá finalizando aqui, né, mais um episódio aqui do Comunicas pelo Mundo. E queria agradecer a todo mundo que vai assistir e tudo mais. E é isso, gente. Muito obrigada. E até mais. Obrigada, Tchau, gente. Até a próxima.